Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 26. Capítulo 268. Foi a sua vila da névoa oculta que fez isso? O olhar de Obito, cheio de ódio, mudou lentamente para Yagura. Kakashi virou a cabeça em choque. Ele sempre se culpou pela morte de Rin, acreditando que fora ele quem a matara. Mas agora, ele descobriu que havia mais por trás da história. Se a vila oculta da névoa realmente controlou Rin, selou 3 caudas dentro dela e a forçou a retornar à vila como uma arma para desferir um golpe fatal. Então a vila oculta da névoa realmente merecia a aniquilação. Antes mesmo das forças aliadas serem oficialmente dissolvidas, vocês já estavam tramando contra a nossa vila? Yagura lançou um olhar profundo para Yan, então encarou as reações mistas da multidão e falou solenemente. Pessoal, acredito que todos saibam que durante o reinado do terceiro Mizukage, muitos eventos inexplicáveis ocorreram na Vila da Névoa Oculta, incluindo a infame Era da Névoa Sangrenta, sobre a qual outras vilas adoram fofocar. Não nego que eu, Yagura, me beneficiei da Era da Névoa Sangrenta. Naquela época, eliminei muitos companheiros ninjas sob as ordens do terceiro Mizukage. Mas mais tarde, descobri que o terceiro Mizukage estava sendo controlado. Uma mão sombria o manipulava, arrastando a vila para o abismo. Caramba! Escondido nas sombras, Zetsu Negro quase xingava em voz alta. Ele nunca imaginou que esses eventos seriam trazidos à tona um dia. É claro que o terceiro Mizukage foi controlado por ninguém menos que o Uchiha Madara. Caso contrário, por que eles teriam se esforçado para capturar Nohara Rin depois da guerra e selar o Três Caudas dentro dela? Tudo foi feito para empurrar Obito para a escuridão. O cérebro por trás de tudo isso foi o Uchiha Madara. E o próprio Zetsu Negro teve um papel importante nisso. Ele presumiu que uma vez que o terceiro Mizukage fosse derrubado, o assunto terminaria ali. Quem diria que isso ressurgiria agora? Nesse momento, Zetsu Negro desejou poder saltar e despedaçar Yan. Que diabos você está fazendo? Se você descobriu a identidade de Obito, ótimo, mas por que desenterrar tudo isso? Mizukage, você está falando sério? Achei isso absurdo. O estimado terceiro Mizukage foi controlado, levando a todas aquelas ações bizarras da névoa oculta? Yagura respondeu, se você, o Raikage, estivesse em sã consciência, imporia uma regra de névoa sangrenta em sua vila? Vá para o inferno. Só vocês, malucos da névoa oculta, fariam uma coisa dessas. A queria xingar, mas a resposta de Yagura era válida. Quem em sã consciência atormentaria a própria aldeia daquele jeito? O terceiro Mizukage fora um líder experiente. Sob seu governo, a névoa oculta prosperou até seus últimos anos, quando as coisas tomaram um rumo sombrio. Claramente, havia muitos segredos enterrados aqui. Ficou em silêncio e Yagura continuou. Após descobrir que o terceiro Mizukage estava sendo controlado, uniu os clãs da vila e os poderosos shinobi para derrotá-lo, encerrando a Era da Névoa Sangrenta. Durante o período em que o terceiro Mizukage foi manipulado, muitas das missões da vila foram mantidas em segredo, até mesmo de mim. No entanto, o Três Caudas foi de fato tirado da vila. O que aconteceu depois é bem conhecido. O Três Caudas morreu junto com seus Jinchuriki. Após seu renascimento, eu, Yagura, o capturei e o selei dentro de mim. Você merece morrer. Obito se recusou a aceitar a explicação de Yagura. Embora ele se ressentisse de Kakashi por matar Rin com as próprias mãos, ele odiava ainda mais a Vila Oculta da Névoa por orquestrar tudo isso. Essas supostas explicações não passavam de mentiras. A culpa foi toda sua. Kakashi, você me decepcionou. Ninguém esperava que no momento seguinte, Obito, que estava encarando Yagura com veneno, de repente atacaria Kakashi, alcançando o olho escondido sob seu protetor de testa. Matar Kakashi? Obito não conseguiu se forçar a fazer isso. Nem podia confiar em Kakashi para vingar Rin. Se fosse esse o caso, ele teria que fazer isso sozinho. Com sua força atual, enfrentar toda a Vila da Névoa Oculta era impossível. Recuperar seu Sharingan foi o primeiro passo. O Mangekyou Sharingan completo elevaria seu poder a um nível totalmente novo. Quando Obito investiu, Kakashi imediatamente se esquivou. Você não vai conseguir. Os 5 Kage avançaram com o Raikage sendo o mais rápido. Todos sabiam que se Obito recuperasse os 2 olhos, sua força se tornaria ainda mais aterrorizante. Não havia como deixá-lo ter sucesso. Você está me subestimando, Uchiha Obito. Diante do ataque dos 5 Kages, Obito permaneceu calmo. Estava confiante de que conseguiria escapar antes de ser cercado. Mas primeiro, ele precisava recuperar seu Sharingan. Perigo. Assim que seus dedos estavam prestes a tocar o rosto de Kakashi, uma repentina sensação de mau presságio tomou conta dele. O instinto lhe gritava para fugir, imediatamente, ou enfrentar consequências fatais. Ponderando suas opções, Obito não teve escolha a não ser recuar, entrando na dimensão de Kamui. Uchiha Yan. Quando Obito reapareceu em outro lugar, Kakashi já estava ao lado de Yan. A fonte do perigo? Mangekyou Sharingan ativado de Yan. Diante do rugido furioso de Obito, Yan apenas deu de ombros inocentemente. Embora eu simpatize com você, não posso deixar que machuque Kakashi, nem vou ficar parado enquanto você recupera o outro Sharingan. Talvez você queira testar se as habilidades do meu Mangekyou podem neutralizar o seu Kamui? Devemos ativar o selo? Na multidão, Shikaku fez um sinal para Yan com os olhos. Yan balançou a cabeça levemente. Não precisa. É inútil. Caramba! O Raikage praguejou alto depois que seu ataque atingiu o ar vazio. Kamui era simplesmente injusto. Deixava você ver, mas nunca tocar.
Eu voltarei para buscá-lo. Com um último olhar profundo para Kakashi, Obito desapareceu no Kamui sem hesitar. Ele não ousou jogar. Ele temia que as habilidades Mangekyou de Yan pudessem contrariar as suas. Kamui era poderoso e evasivo, mas não invencível. Essa sensação de perigo era prova suficiente. O Mangekyou de Yan era uma ameaça. Até saber mais, Obito não agiria de forma imprudente. Enquanto Obito recuava cautelosamente, os 5 Kage só podiam assistir impotentes enquanto ele escapava. A vigilância de Obito era muito aguçada. No momento em que sentiu perigo, ele fugiu, não deixando chance para as forças aliadas o capturarem. Mas Yan nunca esperou preparativos simples para capturar Obito. Kamui era tão problemático quanto o deus do trovão voador. Então desperdiçamos todo esse esforço? Todos os nossos preparativos foram em vão? Só o Raikage acha que foi um desperdício. Para mim, valeu a pena. Yan não se incomodou em lidar com a explosão de A. Para ele, Konoha confirmar a identidade de Obito já valeu a pena. Além disso, Konoha não havia gasto muito, apenas algum tempo. E eles até conseguiram manchar a reputação da névoa oculta, garantindo que Obito os castigaria. Capítulo 269. Como esperado, no próximo período, Obito ficaria de olho em Kirigakure. Entretanto, Konoha também estaria sob a vigilância de Obito. Para ser preciso, Kakashi seria o alvo. Porque Obito queria seu outro Sharingan de volta. Fortalecer-se também o impediria de ser ameaçado novamente. Este incidente recente foi a melhor prova. Nunca entregue descuidadamente o que é seu aos outros. Um passo em falso e isso pode voltar para assombrá-lo. Kakashi, precisamos conversar. Yan não tinha a mínima intenção de enrolar. Bem na frente de todos, ele se dirigiu diretamente a Kakashi. Embora o Sharingan em sua posse pertença a Obito, o próprio homem enlouqueceu. Ele agora é inimigo de todo mundo Shinobi. Não podemos deixá-lo recuperar este olho. Entende o que estou dizendo? Entregar o Sharingan? Claro, Kakashi estava relutante. Infelizmente, as circunstâncias não lhe deixaram escolha. Manter este Sharingan só traria mais problemas para ele e para a vila. Cumprirei os arranjos da aldeia. Entre seu companheiro caído e a vila, não, todo mundo Shinobi, Kakashi escolheu a última. Vou providenciar um transplante compatível para você. Embora possa parecer indelicado, vou dizer mesmo assim, Kakashi, sem este Sharingan, você pode até ficar mais forte. Assim como seu pai. Mas tome cuidado. Não siga os passos dele e se deixe encurralar, a ponto de ser levado à morte. Enquanto falava, Yan olhou deliberadamente para o terceiro Hokage. O que me encarando? É isso mesmo, estou falando de você. O que você vai fazer, me morder? Levado à morte? Kakashi levantou lentamente a cabeça, seguindo o olhar de Yan. Os representantes de outras aldeias de repente se animaram, parecia que havia mais drama para descobrir. Talvez até um grande escândalo. Meu Deus, ele realmente ousa dizer qualquer coisa. Shikaku suspirou, cobrindo o rosto. Ele queria lembrar Yan de tomar cuidado com o que dizia, mas considerando que Yan não ouviria de qualquer maneira, e considerando seus conflitos pessoais com o terceiro Hokage, Shikaku decidiu que era melhor ficar em silêncio, contanto que ele não fosse o único a ficar segurando o saco. Uchiha Yan, que bobagem você está dizendo? O terceiro Hokage ficou chocado e furioso. Será que aquilo era mesmo algo para ser discutido na frente de Shinobi estrangeiros? O que você está tentando fazer? Bobagem? Eu era? O que você ousa fazer isso, mas não admite? Yan exibia um sorriso irônico, seu tom transbordando desdém. Outros podem temer prejudicar a reputação da vila, mas eu não. Algumas coisas são melhores quando expostas. Mesmo que manche um pouco a imagem de Konoha, é melhor do que deixar a história se repetir. Bem, droga. Todos sabiam que o pai de Kakashi, o presa branca de Konoha, Atake Sakumo, havia acabado com a própria vida. Eles também sabiam que a pressão que levou à sua morte vinha de dentro da aldeia. Mas quem imaginaria que o terceiro Hokage e seu círculo desempenhariam um papel fundamental? Não, esqueça. Eles não estavam apenas envolvidos. Eles eram os mentores. Ai. Conforme as coisas pioravam, Shikaku finalmente tossiu intencionalmente. Yan olhou para ele. O quê? Esqueceu que Danzou bateu na porta do seu clã, exigindo pessoas? Shikaku, deixa pra lá. Finja que eu não tosse. Continue. Parece que esse escândalo é profundo. Enquanto todos se preparavam para mais revelações, Yan desviou seu olhar de desprezo. Shikaku, avise nosso povo para fazer as malas. Estamos nos retirando e retornando à aldeia. Entendido. Finalmente acabou. Enxugando o suor da testa, Shikaku correu para fazer os preparativos. Espere um minuto. Os outros não se importaram que a fofoca fosse interrompida, afinal, era só entretenimento. Mas ainda havia uma questão crítica a ser abordada. Onoki deu um passo à frente. Uchiha Yan, precisamos saber. Como Konoha lidará com o Sharingan de Obito? Isso é assunto interno da nossa aldeia. Não é da sua conta. Fique tranquilo, Obito não vai levar isso. Você não precisa se preocupar com ele invadindo suas aldeias com um Susanoo, roubando suas bestas com cauda ou Jinchuriki. Deixei vocês aproveitarem o show mais cedo porque o terceiro Hokage começou primeiro. Ele fez seu movimento, então eu contra-ataquei. Mas os negócios de Konoha são só nossos. Como lidamos com isso é uma decisão nossa. As outras aldeias desejam se envolver neste assunto? A pergunta de Yan era retórica. Não era óbvio. O rosto de Onoki escureceu.
Ele queria gritar com Yan, mas se conteve, considerando o temperamento do homem. Se isso se transformasse em uma discussão, Yan poderia simplesmente ir embora sem dizer mais nada, ou pior, apertar as mãos ali mesmo. Yan, embora a eliminação do Sharingan seja assunto de Konoha, ela diz respeito a todo mundo Shinobi. As 5 grandes nações devem discutir isso em conjunto. Rasa se manifestou, representando a posição coletiva. Respeitamos a posição de Konoha, mas considerando os riscos, uma abordagem unificada é a melhor. Se você insiste em lidar com isso sozinho, tudo bem, finja que eu nunca falei. Essa é a opinião de todos? Yan examinou a sala, ainda ignorando o terceiro Hokage. Por que mais estaríamos aqui? Tudo bem. As 5 grandes nações podem discutir isso juntas, mas com uma condição. Uma condição? Rasa e os outros trocaram olhares. Eles esperavam que Yan recusasse categoricamente. Em vez disso, ele concordou imediatamente e então acrescentou uma exigência. Aceite e eles poderão negociar. Rejeite-o e Konoha cuidará das coisas sozinha. Relembrando as manobras recentes de Yan, o quarto Raikage, sentiu veias pulsarem em sua testa. Esse pirralho, ele está tentando nos extorquir de novo? Não era paranoia. Konoha e Yan estavam muito focados em dinheiro ultimamente. A Vila da Nuvem já havia pago, tanto abertamente quanto por baixo dos panos. Então, quando Yan mencionou uma condição, o primeiro pensamento de A foi, ele quer dinheiro. Qual é a condição? Como Rasa estava atuando como porta-voz, coube a ele negociar. Se isso tivesse sido deixado para o terceiro Hokage ou Tsunade, eles poderiam ter concordado em uma discussão conjunta no momento em que o Onoki abriu a boca. Mas Yan não era eles. Tsunade ainda estava na vila, e o terceiro Hokage estava muito ocupado furioso. A exposição anterior de Yan foi um duro golpe. E agora, o olhar de Kakashi em direção ao terceiro Hokage mudou visivelmente. Respeito ou não, o homem levou seu pai à morte. Capítulo 270. A mentalidade de Kakashi mudou, embora Yan ainda não tivesse notado. Mesmo que tivesse, ele não se importaria. Afinal, um espinho afiado já havia sido plantado com sucesso no coração de Kakashi. Dali em diante, sua atitude em relação ao terceiro Hokage provavelmente sofreria uma mudança drástica. É simples. Devolva o Byakugan que Kirigakuri pegou. Pedir dinheiro diretamente não seria razoável neste momento. Portanto, a condição de Yan não era exigir compensação das outras vilas. Em vez disso, ele insistiu que Kirigakuri devolvesse o Byakugan que haviam capturado no campo de batalha. Isso é impossível. Yagura imediatamente objetou. O Byakugan agora é um troféu da nossa vila. Kirigakuri não entregará seus despojos de guerra. Não só era impensável entregar troféus de guerra, mas mais importante, porque Kirigakuri era o único alvo de exigências. Então não há mais nada a discutir. Pessoal, já fizemos o suficiente aqui. Façam as malas e sigam seus caminhos. Yan não insistiu. Não havia como ele deixar Konoha sentar e negociar o manejo do Sharingan com as outras vilas sem ganhar nada em troca. Tinha que haver benefícios. Se ele não pudesse exigir dinheiro diretamente, então ele tomaria de volta o que pertencia por direito a Konoha. Acontece que Kirigakuri havia descoberto o Byakugan de um membro principal da família Hyuga no campo de batalha e estava comemorando isso desde então. Bem, se fosse esse o caso, eles poderiam simplesmente devolver o Byakugan. Recusar? Então todos poderiam ir para casa. Mizukage, pense no panorama geral. Embora a expressão de A fosse severa, seu tom revelava um toque de desgosto. Ele ficou aliviado porque Yan não estava tentando extorquir dinheiro de todas as vilas, mas sim estava de olho em Kirigakuri. Como não era sua vila que estava sendo atacada, qualquer coisa que o Uchiha Yan quisesse, Komogakuri apoiaria. O Byakugan pertencia originalmente ao clã Hyuga de Konoha. Mesmo que você o tenha obtido como troféu de guerra da família principal Hyuga, ainda é herança deles. No momento, lidar com a Akatsuki é a prioridade. Certamente você não quer que o Uchiha Obito recupere seu Sharingan, quer? Não se esqueça, o Uchiha Obito atualmente nutre um profundo ódio por sua vila. Se você não oferecer algumas concessões agora, não espere nenhuma ajuda quando Kirigakuri enfrentar retaliações mais tarde. O Raikage tem razão, Mizukage. Algumas coisas precisam ser devolvidas. Onoki suspirou com uma expressão que sugeria que ele estava fazendo isso para o bem de Yagura. Rasa olhou para o rosto sombrio de Yagura e decidiu não provocá-lo mais. Para ser justo, se fosse ele no lugar de Yagura, sua reação não seria muito melhor. Por que Kirigakuri deveria ser o único a sofrer perdas por algo que diz respeito a todas as aldeias? Konoha não conseguiu levar um golpe pelo menos uma vez? Ou talvez Komogakuri e Iwagakuri pudessem arcar com parte do fardo? De qualquer forma, Kirigakuri não concordará com isso, e eu também não. Adeus. Se Konoha estivesse disposta a sentar e discutir as coisas adequadamente, então tudo bem. Mas se eles iam impor condições, então esqueça. O que Yagura achou mais inaceitável foi, por que Kirigakuri foi o único forçado a sofrer? Se Yan também tivesse feito exigências semelhantes a Tsunagakuri, Iwagakuri e Komogakuri, Yagura poderia ter aceitado com relutância. A força da Akatsuki havia ultrapassado um limite que as 5 grandes vilas Shinobi não podiam tolerar. Fazer algumas concessões para lidar com eles não seria o fim do mundo. Mas Yan estava destacando Kirigakuri enquanto ignorava as outras vilas. Essa foi uma perda que Kirigakuri não conseguiu engolir. Este era um insulto que Kirigakuri não podia suportar. Faça o que quiser. Kirigakuri não vai entrar na brincadeira.
Quando Yagura fez menção de ir embora, Onoki e os outros não conseguiram deixá-lo ir. Mizukage, que tal isso? Kirigakuri devolve o Byakugan para Konoha, e as 3 vilas compensarão Kirigakuri adequadamente. Parece justo? Onoki propôs uma solução mais equilibrada. O rosto de Yagura permaneceu frio enquanto ele zombava. Essa solução não é nada justa. Kirigakuri não precisava de compensação, nem estava disposto a devolver o Byakugan para Konoha. Já chega. Pare de se fixar nisso. Se o próprio clã Hyuga não está fazendo alarde, por que você, Uchiha Yan, está tão preocupado com os assuntos deles? Não importa para mim. Yan sorriu levemente. Afinal, a primeira a sofrer retaliação não será Konoha, será você. Os Uchihas são um clã movido por emoções extremas, e sua vila é a responsável pela morte de Rin Nohara. Se Obito busca vingança, ele virá atrás de você primeiro. E para ser franco, Konoha não tem medo da retaliação de Uchiha Obito. Se ele quiser tentar algo, fique à vontade. Eu estarei esperando. Enquanto Obito permanecesse alheio às habilidades Mangekyou de Yan, ele não ousaria agir de forma imprudente. Mesmo que reunisse informações, ainda teria que agir com cautela, ou correria o risco de cair em uma armadilha. Comparado ao osso duro de roer que era Konoha, Kirigakuri era um alvo mais fácil para a vingança. Na linha do tempo original, mesmo sem esse conhecimento, Obito atormentava Kirigakuri implacavelmente. Agora ele certamente não os deixaria escapar. Disso Yan tinha certeza. Nunca subestime um Uchiha que caiu nas trevas por amor. Quando eles estalavam, eram aterrorizantes. Droga, você realmente acha que me encurralou? Yagura cerrou os dentes. Yan ergueu uma sobrancelha. Seja mais confiante, pare de pensar. Eu te peguei no canto. Suspirar? Isso estava ficando mais difícil de resolver. Rasa suspirou interiormente. Onoki franziu a testa profundamente. Até estava começando a sentir uma dor de cabeça chegando. Felizmente, nesse ponto, Yan ofereceu a Yagura uma maneira razoável de recuar. Mizukage, minha insistência em recuperar o Byakugan não é para dificultar as coisas para você de propósito. Só quero deixar uma impressão melhor no clã Hyuga, especialmente na família principal. O que você quer dizer? Yagura franziu a testa. Desde quando Yan Uchiha tem algum vínculo com o clã Hyuga? O futuro sogro do conselheiro do Hokage é Hyuga Yashi, o chefe do clã Hyuga. Shikaku, parado ao lado de Yan, murmurou baixinho. Sogro, você está brincando comigo? Os olhos de Onoki se arregalaram. A boca já ficou aberta. Se ele se lembrava corretamente, Hinata ainda era muito jovem. Embora diferenças de idade não fossem um problema nos casamentos, o clã Hyuga realmente permitiria que um membro importante da família, especialmente a filha do chefe do clã, se casasse fora do clã, e para um Uchiha nada menos. Então é por isso que o Uchiha Yan é obcecado pelo Byakugan. Recuperar o que pertencia aos Hyuga de fato lhe renderia um favor significativo com o clã, uma grande vantagem. Rasa lançou um olhar estranho para Yan, calculando silenciosamente. Hinata é um pouco mais nova que Temari, não é? Sua expressão estranha não se devia apenas à diferença de idade, mas à pura descrença de que o Hyuga concordaria em uma aliança matrimonial com o Uchiha. Capítulo 271. Não era estranho que o clã Uchiha organizasse casamentos externos. Afinal, os Uchiha não tinham restrições quanto ao casamento do chefe do clã com pessoas de fora, nem proibiam seus membros de se casarem com pessoas de fora. Eles apenas prestavam mais atenção aos casamentos de crianças particularmente talentosas. Em contraste, o clã Hyuga era muito mais rigoroso. Esqueça as filhas da família principal se casando fora, até mesmo os membros das famílias ramificadas enfrentavam imensas dificuldades. Quem imaginaria que as regras quase fanáticas do clã Hyuga seriam quebradas? Não é de se espantar que Yan estivesse obcecado em recuperar o Byakugan capturado por Kirigakuri. Acontece que ele queria estabelecer boas relações com o clã Hyuga, mas fortalecer os laços com os Hyuga era secundário. Se Yan conseguisse trazer de volta o Byakugan que havia caído nas mãos de Kirigakuri, seu prestígio em Konoha dispararia. Ele poderia declarar orgulhosamente a todos: o que os outros não ousam dizer, Uchiha Yan ousa. O que os outros não ousam fazer, Uchiha Yan ousa fazer. O que os outros não conseguem recuperar, Uchiha Yan ainda pode trazer de volta. O clã Hyuga não conseguiu. O terceiro Hokage não conseguiu. Nem mesmo Tsunade conseguiu. Mas Yan conseguiu. Mencionar a conexão com os Hyuga era apenas para dar a Yagura uma maneira razoável de recuar. Afinal, ele era o Mizukage de Kirigakuri, sua dignidade precisava ser preservada. Caso contrário, ele preferiria arriscar romper a cooperação a entregar o Byakugan. Konoha também deve compensar Kirigakuri. Se o Byakugan não fosse devolvido, o caso não poderia prosseguir. Nesse caso, Yagura se tornaria alvo de escárnio e perseguição. Yagura não queria que Kirigakuri ficasse isolado, nem estava disposto a correr riscos. Se Akatsuki realmente atacasse Kirigakuri, e as outras vilas se recusassem a ajudar por causa desse incidente, a Vila da Névoa estaria em sérios apuros. Nesse ponto, quem sabia quantas acusações seriam feitas a Yagura? Diante da escolha entre insatisfação temporária e problemas perpétuos, Yagura sabia o que fazer. Acordado. Uma pequena compensação não era nada. Afinal, Onoki, Ai e Rasa também não ofereceriam muito a Kirigakuri. Konoha tinha que seguir o exemplo. Yagura queria uma saída, então Yan deu a ele. Ele queria salvar a face, então Yan lhe concedeu essa dignidade. Agora, você está satisfeito?
Com a compensação formal garantida e seu orgulho intacto, Yagura não tinha mais motivos para recusar. Sua expressão gradualmente se suavizou. Nesse caso, vamos começar a discutir como lidar com o Sharingan de óbito. Quanto ao Byakugan, mandarei alguém entregá-lo diretamente. Estará em suas mãos em 2 dias. Quanto à reação da vila, Yagura não se importava nem um pouco naquele momento. Mesmo que a reação tenha sido significativa, e daí? Ele era o Mizukage de Kerigakuri. Quando ele retornasse com a compensação das outras 4 vilas e o respeito que Konoha havia demonstrado a ele, quem ousaria se opor a ele? Eles realmente achavam que a lâmina dele não era afiada o suficiente? Apesar do rosto infantil e da baixa estatura de Yagura, ele era um líder implacável e astuto. Durante o reinado do terceiro Mizukage, ele foi a espada do regime, com inúmeras vidas ceifadas por suas mãos. Mesmo depois de se tornar Mizukage, o sangue em suas mãos só aumentou. Basta olhar para os clãs Ozuki e Yuki quase exterminados, prova de quão afiada a lâmina de Yagura realmente era. Acordado. Como todas as 4 aldeias estavam oferecendo alguma compensação a Kerigakuri, ninguém podia reclamar. De qualquer forma, a compensação era apenas uma formalidade. Kerigakuri não ousaria exigir muito, e as outras vilas não ofereceriam nada substancial. Contanto que as aparências fossem mantidas, o resto não importava. Yan gesticulou para Shikaku, que assentiu e deu um tapinha no ombro de Kakashi antes de levá-lo para a divisão médica. Kakashi, o conselheiro está fazendo isso pelo bem da vila. Espero que você entenda. Manter este Sharingan só trará problemas sem fim para você e para a vila. Você viu a transformação de Obito. Ele não é mais o ingênuo Uchiha Obito do passado. Agora, ele é um inimigo da vila, o cérebro por trás do ataque da Kyuubi, o responsável pelas mortes do 4º Hokage e sua esposa. Alguma orientação era necessária, e essa tarefa crítica coube a Shikaku. Eu sei. Estou disposto a cooperar. Mesmo que a identidade de Obito não tivesse sido confirmada hoje, Kakashi teria obedecido se a vila exigisse a remoção de seu Sharingan. Agora que os crimes de Obito foram expostos, juntamente com a verdade sobre a morte de seu pai, Kakashi não tinha mais reservas. Ele concordou obedientemente. Enquanto Kakashi estava deitado na mesa de operação, Shikaku transmitiu a promessa de Yan. O conselheiro me pediu para lhe dizer que depois que o Sharingan for removido, ele providenciará o cultivo de um olho compatível para você? Um criado a partir de suas próprias células, perfeitamente adequado ao seu corpo. Kakashi não disse mais nada, esperando calmamente que o procedimento começasse. Logo, o Sharingan foi extraído e entregue ao centro de comando. Além de Yan e alguns subordinados de confiança, quase ninguém sabia que o Sharingan de Obito já havia sido substituído. Embora a tecnologia no mundo Shinobi não fosse convencional, cultivar um olho compatível a partir das células de Kakashi não era muito difícil. Muitos conseguiam, embora o mais habilidoso fosse, sem dúvida, Orochimaru, a quem Yan já havia manipulado. Agora, como lidar com esse Sharingan? Como pertencia a Konoha e Yan representava tanto Konoha quanto o clã Uchiha como um ancião, os outros o procuravam em busca de sugestões. Mas Yan já tinha uma resposta. Acredito que este Sharingan esteja ligado à paz do mundo Shinobi e à segurança das 5 grandes vilas. Portanto, deve ser tratado com rigor. Para impedir que o Uchiha Obito recupere, proponho selá-lo e escondê-lo em um local seguro. Para garantir a justiça, sugiro que cada uma das 5 grandes vilas aplique suas próprias técnicas de selamento. Cada aldeia se revezava para selá-lo antes de guardá-lo. Assim, ninguém poderia reclamar. O segredo era dar às outras aldeias uma sensação de envolvimento, o resto não importava. Afinal, esse nem era o verdadeiro Sharingan de Obito. O resultado ideal? Outra vila levando embora o Sharingan fortemente selado. Imagine Obito passando pelo inferno para recuperá-lo, quebrando camada após camada de selos, apenas para descobrir que não era dele. A expressão no rosto dele não teria preço. Ele provavelmente ficaria tão furioso que seu rosto se contorceria de raiva. Então onde o Sharingan deve ser escondido? Capítulo 272. A sala de conferências ainda acomodava 6 pessoas, os Kage das outras vilas, junto com o terceiro Hokage. Yan não tinha intenção de esconder esses assuntos dele. Apesar de Yan ter contado a sua roupa suja, o que o humilhou profundamente, o terceiro Hokage ainda insistiu descaradamente em participar. Felizmente, Yan não rejeitou seu envolvimento, permitindo-lhe respirar aliviado. Quanto ao assunto envolvendo Ataque Sakumo, o terceiro Hokage não se importou mais. Ele havia desistido completamente. Afinal, ele era o terceiro Hokage da vila. Não era fácil para a vila responsabilizá-lo por seus erros do passado. Na pior das hipóteses, Kakashi perderia toda a confiança nele e cortaria laços com ele por completo. Estranhamente, quanto mais tempo alguém se afundava na derrota, mais isso se tornava um hábito. O terceiro Hokage estava quase acostumado ao sabor da resignação. Yan ergueu uma sobrancelha e disse: "O item pertence a Konoha. Sugiro que fique aqui." Ele sabia que alguém inevitavelmente se oporia, então era melhor começar logo. Não. Com certeza, assim que Yan terminou de falar, Onoki franziu a testa e objetou: "Yan, isso não é pessoal, nem direcionado a Konoha. É só que há muitas pessoas não confiáveis na sua vila. Não confio em Konoha para proteger este Sharingan." As palavras de Onoki eram cortantes, e seu olhar permaneceu fixo no terceiro Hokage. Quem não é confiável? Todo mundo sabe. Não precisa explicar. O terceiro Hokage queria xingar,
Posso muito bem dizer meu número de registro ninja logo de cara. Concordo com o Tsuchikage. Quanto mais segredos ele aprendia sobre Konoha, mais a desprezava o terceiro Hokage, e os velhos que um dia dançaram conforme sua música. Um bando de idiotas incompetentes que estragam tudo em que tocam. Com eles por perto, até o lugar mais seguro pode se tornar um risco. Portanto, o Sharingan não pôde permanecer em Konoha. Que diabos! A compostura do terceiro Hokage se despedaçou completamente. Se a desconfiança de Onoki apenas o irritava, a concordância e o olhar de desprezo de a quebraram completamente suas defesas. O que quase o fez cuspir sangue foi Agura e Rasa concordando silenciosamente. O terceiro Hokage não era mais confiável, nem seus antigos comparsas. Portanto, o Sharingan de Obito estaria melhor em outra vila. Hahaha. Por fora, Ian permaneceu inexpressivo, mas por dentro ele estava rindo muito. Expor a verdade sobre ataque Sakumo não foi em vão. O terceiro Hokage agora estava permanentemente marcado como indigno de confiança. Já que todos vocês acreditam que Konoha não é confiável, deixarei a decisão para vocês. Ian adotou uma expressão de frustração e reprimiu a raiva, deixando claro que estava furioso, mas impotente. Arrastado por companheiros de equipe inúteis, o que mais ele poderia fazer? Não é preciso citar nomes. Aquele em quem ninguém confiava era óbvio. Tsunagakure atualmente não tem recursos para protegê-la. Depois de pensar um pouco, Rasa decidiu se retirar. Não que ele quisesse, mas Suna não estava em condições de assumir a responsabilidade. Já empobrecida e forçada a adotar uma estratégia focada na elite, mas sem conseguir dominar sua essência, a vila tinha acabado de perder outro grupo de shinobi habilidosos. Eles não podiam correr mais riscos. Então Rasa desistiu, deixando a tarefa para as outras 3 aldeias. Kirigakure também se retira. Keri já havia sofrido desastres suficientes. A situação deles não era melhor que a de Suna. Se a Akatsuki os atacasse em seguida, estariam acabados. Melhor passar o fardo para outro lugar. Se não fosse pelo medo de retaliação, Yagura não teria perdido tempo sentado ali, muito menos entregando os despojos da aldeia. No passado, se alguém lhe dissesse que uma organização poderia ameaçar Kiri, Yagura teria zombado. Uma organização forte o suficiente para desafiar uma vila inteira? Ridículo. Mas depois de testemunhar o poder da Akatsuki, ele não ousou mais subestimá-los. Na verdade, ele estava mais preocupado com um óbito movido por vingança ou outros membros da Akatsuki fixados em Keri. Então somos só nós dois? Onoki não esperava que Suna e Keri desistissem após a saída de Konoha. Mas, dadas as circunstâncias, era compreensível. Nesse caso, não confio nas defesas de Wagakure. Proponho que o Sharingan seja armazenado em Komogakure. Com os selos conjuntos colocados por cada aldeia, não deve haver preocupações sobre como tentar quebrá-los para estudar o Sharingan. Tenho plena confiança na capacidade da minha aldeia de protegê-la. A rivalidade entre Kumo e Iva não era novidade. Dada a natureza dominadora de Kumo, eles jamais deixariam passar uma oportunidade dessas. O olho de Onoki tremeu. Tão insuportável como sempre. O terceiro Raikage foi um incômodo, e o quarto não é melhor. Após um tenso debate interno, Onoki finalmente desistiu de discutir com Ai e cedeu. Tudo bem. Se o Kumo quer, deixe que ele pegue. Só espero que a Akatsuki não o encontre, ou melhor ainda que mire no Kumo. Vamos ver o quão convencido você é então. Com o assunto resolvido, Ian pigarreou para recuperar a atenção de todos. Apesar do desconforto anterior, espero que todos possamos manter esse segredo. Se a Akatsuki obtiver este Sharingan, nenhum de nós será beneficiado. A solução mais simples seria destruí-lo. Mas Ian não sugeriu isso, e os outros ignoraram a opção completamente. Lorde Terceiro, você pode cuidar do selamento? Por fim, Ian não conseguiu resistir e torceu a faca. Você não é necessário para tomar decisões. Fique aí sentado como um mascote. Mas quando se trata de trabalho, esse é o seu trabalho. Você é realmente especial, Uchiha Ian. Até mesmo Onoki, que estava encarando-a, esqueceu momentaneamente sua irritação enquanto observava a expressão magoada do terceiro Hokage. A miséria adora companhia, e ver alguém pior alivia a dor. Não importava o quão ressentido ou humilhado o terceiro Hokage se sentisse, se fosse pela vila, ele não tinha escolha a não ser obedecer. Como ele era proficiente em técnicas de selamento, Ian delegou a tarefa a ele. Coloque as vedações que quiser. É só fazer. O resto não é da minha conta. Com as decisões importantes finalizadas, Ian deixou as trivialidades para o terceiro Hokage e Nara Shikaku. Deixe o velho contribuir enquanto ainda pode. Caso contrário, quando ele retornasse à aldeia, provavelmente entraria em depressão. Afinal, perder mais de 100 membros de elite do clã em Amegakure não era pouca coisa para o Sarutobi. Ele teria um retorno maravilhoso. Com a maior parte do trabalho delegada, Ian se preparou para retornar a Konoha assim que queria entregasse o Byakugan. Como comandante da linha de frente, ele precisava garantir o retorno seguro da unidade de transporte de várias centenas de homens. Quanto ao terceiro Hokage, ele teria que ficar para completar o selamento. Só depois disso ele poderia voltar para casa. A ofensiva conjunta das 5 grandes vilas shinobi contra a Akatsuki terminou em devastação mútua. No geral, Konoha não perdeu nem Ian. Os Uchiha, no entanto, lucraram imensamente, pois seu nome foi limpo. Konoha também obteve benefícios substanciais e extorquiu uma quantia considerável dos outros. Se o terceiro Hokage não tivesse teimosamente arrastado 100 elite Sarutobi para a batalha, esta rodada teria sido uma vitória absoluta para Konoha. Capítulo 273.
Espero que o clã Sarutobi não guarde rancor do terceiro Hokage. Após 5 dias de viagem, Yan finalmente liderou a equipe de volta a Konoha. Ao chegarem, a tarefa de organizar a unidade de transporte foi entregue a Shikaku, enquanto Yan foi direto para o escritório do Hokage. Que reunião! Yan não esperava encontrar o escritório do Hokage lotado de pessoas ao abrir a porta. Os chefes de todos os principais clãs estavam presentes, exceto aqueles de certas famílias marginalizadas. Estávamos discutindo a reconstrução do distrito comercial. Já que você voltou, deveria assumir. Não sou muito boa em lidar com esse tipo de assunto, disse Tsunade, ansiosa para passar a responsabilidade para ele. Infelizmente para ela, seu plano não funcionou. Yan recusou categoricamente. Eu também não entendo dessas coisas. Me entregar isso seria inútil. Além disso, em breve estarei deixando a vila para rastrear alguém. Mesmo que você me desse isso, eu não conseguiria lidar com isso direito. Rastrear alguém? E fora da vila, nada menos. Conversaremos sobre isso mais tarde. Agora não era a hora para essa discussão. Yan encontrou um lugar e, em vez de levar todos para a sala de conferências, pegou o relatório que Shikaku havia preparado. O relatório sobre o ataque conjunto das 5 grandes vilas Shinobi a Megakuri e Akatsuki está completo. A força da Akatsuki superou em muitas nossas expectativas. Yan não dispensou os chefes dos clãs. Em vez disso, todos se animaram, atentos para não perderem uma única palavra. Já que todos estão aqui, vamos ler em voz alta. Em vez de pegar o relatório ela mesma, Tsunade pediu para Shizune lê-lo para que todos no escritório pudessem ouvir. O relatório de Shikaku foi completo, detalhando todos os principais eventos durante o ataque das forças aliadas a Megakuri. Quando terminou, os chefes dos clãs ficaram atordoados. Nenhum deles esperava que uma organização clandestina tivesse tanto poder, o suficiente para derrotar as forças combinadas das 5 grandes vilas. Ainda mais assustador foi o fato de que, apesar de todos os 5 Kage terem participado do ataque, todos os líderes da Akatsuki conseguiram escapar. As forças aliadas sofreram perdas devastadoras, com quase todas as suas tropas de elite eliminadas. Antes da batalha, quem poderia ter previsto tal resultado? Esta organização é muito mais perigosa do que pensávamos. Aquele idiota do Jiraiya, o que ele estava pensando se envolvendo em algo assim? Tsunade cerrou os dentes e bateu o punho na mesa. Jiraiya teria ajudado Konoha, não todo mundo Shinobi, a criar seus próprios inimigos? Se ele não tivesse sido tão bondoso naquela época, nada disso teria acontecido. Pelo menos Konoha não sofreu grandes perdas desta vez. Os únicos que realmente perderam foram o clã Sarutobi. Mas a culpa era do terceiro Hokage. Ninguém mais podia ser culpado. As outras aldeias, no entanto, foram duramente atingidas. Já que todos estão aqui, vou anunciar 2 coisas. Vendo que o clima estava bom, Yan se levantou, chamando a atenção de todos. Primeiro, estou aqui para limpar o nome dos Uchiha. Depois de anos suportando falsas acusações, eles finalmente foram inocentados. Uchiha Madara foi capturado? Com essas palavras, Fugaku, cujo coração sempre esteve ligado ao seu clã, deu um pulo na cadeira e se levantou abruptamente. O cérebro por trás da noite da 9 Caudas finalmente foi capturado? Os outros chefes de clã ficaram com expressões de choque. Nenhum deles esperava que Yan conseguisse realizar algo tão monumental sem alarde. Não, ele não foi capturado. Yan balançou a cabeça com pesar. Alguns de vocês talvez já saibam sobre as relações anteriores da vila com o livro de bingo. Agora posso confirmar com certeza que a identidade do homem misterioso que orquestrou a noite da 9 Caudas, aquele que se autodenominava Uchiha Madara, foi exposta. Foi óbito. Fugaku estava acompanhando de perto esse assunto. Ele já havia notado as ações incomuns da vila antes, e o clã Nekobai até o abordou para obter informações, junto com uma taxa alta. Os rumores espalhados pelo livro bingo não eram confiáveis, eles tinham sido plantados deliberadamente pela vila. Agora a verdade veio à tona. Sim, Uchiha Obito. Ele foi o responsável pela tragédia da noite da 9 Caudas. Foi ele quem causou a morte de seu próprio mestre, o 4º Hokage Minato Namikaze, e da esposa de seu mestre, Kushina Uzumaki. Uchiha Obito? Aquele garoto desajeitado e tolo? Como ele pôde fazer uma coisa dessas? O 4º foi seu professor. Ele não deveria ter morrido na guerra? O terceiro Hokage certa vez demonstrou interesse especial por uma certa criança Uchiha, algo que todos os clãs sabiam. Sem essa atenção, como um Uchiha como Obito se tornaria conhecido em toda a vila? O Uchiha menos parecido com o Uchiha, esse apelido ridículo só surgiu por causa do escrutínio prolongado. Aqueles que prestaram um pouco de atenção em Minato sabiam que sua equipe havia sofrido perdas, com seus 2 alunos morrendo em batalha. Quem poderia imaginar que alguém declarado morto na guerra ressurgiria mais tarde, se passando por Uchiha Madara, e atacaria Konoha? Não só isso, mas ele também causou a morte de seu próprio professor e da esposa do professor, libertando a Kyuubi e reduzindo Konoha a ruínas. Silêncio! Tsunade bateu na mesa, interrompendo os murmúrios, e fez sinal para Yan continuar. Assim que o escritório ficou em silêncio, Yan retomou. O motivo de Obito para atacar a vila era simples. A mulher que ele amava, Rin Nohara, morreu pelas mãos de Kakashi. Mas a morte de Rin foi resultado de uma conspiração. Alguém manipulou a terceira Mizukage, sequestrou-a e selou 3 caudas dentro dela. O plano era fazê-la retornar à vila e desencadear uma onda de fúria das bestas com cauda, desferindo um golpe devastador em Konoha.
Não querendo prejudicar sua vila ou seu povo, escolheu tirar a própria vida, usando as mãos de Kakashi para isso, garantindo que o Três Caudas morresse com ela. Obito não morreu na guerra. Ele foi salvo, e por quem deveria ser óbvio agora, a Akatsuki. Mas por que se vingar de Konoha? O alvo dele não deveria ser Kirigakure? Yashi Hyuga expressou sua confusão. Logicamente, se Obito quisesse vingança, deveria ter ido atrás de Keri. Por que atacar Konoha? Por que matar seu próprio professor e a esposa do professor? Porque ele culpou seu professor, Minato Namikaze, por não proteger a mulher que amava. Yan esfregou as têmporas. Além disso, não faz sentido tentar racionalizar as ações de um homem que enlouqueceu por uma mulher. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 274. Essa razão absurda deixou todos sem palavras. Se Obito tivesse algum ressentimento profundo contra Konoha e buscasse vingança contra a vila, as pessoas poderiam ter entendido. Mas se voltar contra a aldeia, contra seu próprio professor e contra a esposa de seu professor, só porque a garota de quem ele gostava morreu, esse raciocínio era simplesmente inaceitável. Assim como Yan disse, nunca se pode prever o que um louco faria. Quem imaginaria que alguém tão ingênuo quanto Uchiha Obito se tornaria um lunático tão irracional? Se fosse alguém com uma personalidade inerentemente extrema, as pessoas poderiam ter aceitado. Mas Obito, aquele garoto direto, turbulento e um tanto tolo, ninguém esperava por isso. Todos os Uchihas são tão irracionais quando se trata de mulheres? Yashi instintivamente olhou para Fugaku sentado ao seu lado, e outros seguiram seu olhar. As veias de Fugaku saltaram em sua testa, seu rosto escurecendo enquanto ele as ignorava. Sim, os Uchiha eram propensos a extremos devido ao limite de sua linhagem, muitas vezes desenvolvendo personalidades voláteis. Mas alguém como Obito, que buscaria vingança contra tudo só porque a garota de quem ele gostava morreu, isso era inédito. Se você disse que ele se voltou completamente para a escuridão, por que ele poupou Kakashi repetidamente, sem nunca mirar em seu antigo companheiro de equipe? Mas se você acha que ele ainda tem um pingo de consciência, como ele pode ser tão cruel a ponto de atacar seu próprio professor e a esposa dele, que tinham acabado de dar à luz? As contradições eram desconcertantes. Nos próximos dias, Kirigakure pode se tornar seu próximo alvo de vingança. Droga, Yan, você é implacável. A cooperação das forças aliadas Shinobi ainda não havia terminado, e lá estava ele, já desviando a atenção para outra vila. Mas, bem jogado. Contanto que Obito não estivesse obcecado por Konoha, não importava quem mais sofresse. Não era da conta dele se Kirigakure seria arrastado para essa confusão. No máximo, eles dariam algum apoio se Kirigakure pedisse ajuda. Obito quer seu Sharingan de volta. Após discussões com os outros Kage, decidimos que as 5 grandes vilas Shinobi selarão este Sharingan e o esconderão. Você tomou a decisão certa. Como Kage, Tsunade tinha que priorizar os interesses de Konoha. A decisão de Yan, sem dúvida, beneficiou a vila. Nenhum dos chefes de clã tinha objeções, mesmo que tivessem, eles não tinham poder para interferir. E mais uma coisa. Yan tirou um pequeno frasco cheio de líquido conservante, dentro do qual flutuava um par de olhos. Byakugan, a pálpebra de Yashi se contraiu e seu olhar em direção a Yan mudou. Você mirou em alguém da família principal Hyuga? Onde mais você conseguiria um par de Byakugan? Os olhos da família ramificada eram protegidos pelo selo de pássaro engaiolado, o que significa que apenas os olhos de um membro principal da família podiam ser retirados. Para Yan casualmente produzir um par de Byakugan, muitos na sala ficaram atordoados. É o genro se voltando contra a família da esposa? Não foi um exagero. Byakugan roubado só poderia vir da família principal, isso era fato. Ora, se Yashi de repente sacasse um par de Sharingan, todos ficariam igualmente chocados. O que há com essa aparência? Vocês se esqueceram da confiança básica entre camaradas? Vendo as reações exageradas, Tsunade bateu na mesa, irritada. Você realmente acha que Yan seria estúpido o suficiente para atacar a família principal Hyuga e depois exibir os olhos como se fossem um troféu? Ai, Lord Hokage, não foi isso que quisemos dizer. É que o aparecimento repentino de um par de Byakugans nos pegou desprevenidos. Aqueles que tiraram conclusões precipitadas tossiram desajeitadamente, tentando dissipar a tensão. Bem, assim que Yashi estava prestes a falar, Yan jogou a garrafa em sua direção. Instintivamente, ele a pegou. Yan bateu palmas. É natural desconfiar quando de repente eu tiro um par de Byakugan. Se algum de vocês aqui tirasse um par de Sharingan, o patriarca e eu também teríamos dúvidas. Esses Byakugan realmente vieram da família principal Hyuga, mas eu os obtive pressionando o Mizukage durante nossa colaboração com 5 Kages, forçando Kirigakure a devolvê-los. Isso é loucura. A sala explodiu em choque. Durante a terceira grande guerra ninja, Kirigakure matou um membro principal da família Hyuga e roubou seus olhos. O clã Hyuga tentou todos os métodos para recuperá-los, mas Kirigakure se recusou a ceder, nem mesmo as negociações do terceiro Hokage funcionaram. E agora? Yan os trouxe de volta. Não por meio de negociações, mas pela força. Ele pressionou Kirigakure e o quarto Mizukage a entregar os olhos. Por um momento, os olhares direcionados a Yan foram uma mistura de admiração e emoções complicadas. Admiração, porque Konoha finalmente tinha um líder de alto escalão que era forte e capaz, uma bênção para a vila. Complicado, porque esse líder era um Uchiha. Se ao menos a vila não tivesse oprimido os Uchiha tão duramente no passado.
Muitos não conseguiram deixar de pensar nisso, embora rapidamente tenham suprimido o pensamento. Recuperar esses olhos teve um custo. Konoha precisará compensar Kirigakuri. Cobriremos o que as outras vilas oferecerem, nada excessivo. Yan não se importou muito com a compensação e não pensou muito nisso. O terceiro Hokage ficará para ajudar no processo de selamento. Assim que o Sharingan de Obito estiver protegido, ele retornará. Não deve demorar muito. Com a discussão principal concluída, Tsunade dispensou os chefes do clã, querendo falar em particular com Yan. No momento em que eles saíram, sua expressão composta se desfez, substituída pela frustração. Aquele velho. Eu disse para ele não ir, mas ele insistiu. E agora? Ele matou mais de 100 shinobi de elite do clã Sarutobi sem motivo algum. Se ele não tivesse sido tão teimoso, Konoha não teria sofrido nenhuma baixa nesta operação. Os recursos consumidos foram insignificantes comparados à perda de mais de 100 shinobi de elite, um golpe devastador. Embora Tsunade tivesse pouco amor pelo clã Sarutobi ultimamente, tal perda ainda foi um duro golpe para a força da vila. Caso contrário, ela não teria deixado suas transgressões passadas passarem tão facilmente. Bom, isso não é problema meu. Yan deu de ombros, encostando-se na mesa. Ele estendeu a mão e beliscou a bochecha de Tsunade de brincadeira. Ela lançou-lhe um olhar furioso. Tente de novo e veja o que acontece. Ele sabiamente retirou a mão e serviu-se de um pouco de chá. No mínimo, esta operação expôs a verdadeira natureza da Akatsuki e seu poder aterrorizante para todo mundo shinobi. De agora em diante, será muito mais difícil para eles operarem nas sombras. Tenho certeza de que as outras vilas continuarão enviando batedores para caçar seus esconderijos. As 5 grandes vilas shinobi não eram conhecidas por guardar rancores, especialmente Komogakuri e Iwagakuri. Dadas as personalidades de Ai e Onoki, as investigações secretas seriam implacáveis. Até Rasa e Agura seguiriam o exemplo, ou melhor, não teriam escolha. Capítulo 275. Devido a essa operação, ambos os lados se tornaram efetivamente inimigos mortais. Além disso, com a organização Akatsuki buscando capturar as bestas com cauda de cada vila, era inevitável que eles eventualmente trilhassem o caminho da hostilidade declarada. Além disso, a força esmagadora demonstrada pela Akatsuki não estava apenas testando os resultados financeiros das 5 grandes vilas shinobi, era mais como levantar um pé gigante e pisar forte em seus rostos diversas vezes. Enquanto a Akatsuki permanecesse intacta, as 5 grandes vilas shinobi sempre teriam uma sensação persistente de inquietação. Afinal, um inimigo poderoso como esse poderia surgir a qualquer momento e desferir um golpe fatal. A vila deve tomar outras medidas? Quanto mais Tsunade pensava no assunto, mais dor de cabeça ela sentia. No final, ela simplesmente desistiu e deixou o problema para Ran resolver. Não há necessidade. A Akatsuki inevitavelmente se revelará mais cedo ou mais tarde. Em vez de desperdiçar mão de obra e recursos, devemos nos concentrar em nosso próprio desenvolvimento. No entanto, ainda devemos manter uma investigação superficial, só para que as outras aldeias não nos acusem de negligência e de permitir que a Akatsuki cresça descontroladamente. Esta guerra causou perdas significativas para 5 grandes vilas shinobi, mas a Akatsuki não se sairá muito melhor. Acredito que eles não estejam passando por um momento fácil. Usar olhos que não eram os seus tinha um custo tremendo. Mesmo que Nagato não morresse, ele ainda ficaria severamente enfraquecido e não conseguiria causar problemas por um tempo. Some-se a isso o fato de a identidade de Obito ter sido confirmada, juntamente com a desconfiança interna dentro da Akatsuki. Se eles não acabassem se voltando um contra o outro, já seria um milagre. Certamente não teriam capacidade de causar mais problemas. No máximo, Obito pode ter Kirigakuri como alvo de vingança. Considerando quão destruído Kamui estava, até mesmo Obito sozinho poderia lançar Kirigakuri no caos completo. Ele nem precisaria lançar ataques em larga escala. Matar algumas pessoas aqui e ali ou fazer aparições ocasionais seria o suficiente para manter a vila em alerta máximo. Como diz o ditado, um ladrão pode passar 1000 dias planejando, mas ninguém consegue ficar vigilante por 1000 dias. E Obito não era apenas um ladrão, ele estava atrás de sangue. Então procederemos como você sugeriu. Enviaremos alguns esquadrões para conduzir uma investigação superficial, apenas o suficiente para cobrir nossas bases. Pelo menos assim, não enfrentaremos acusações injustificadas de outras aldeias no futuro. Havia uma grande diferença entre fingir que se esforçava e nem fingir. O primeiro poderia irritar as pessoas, mas o segundo faria de você o alvo de toda a culpa. Eu cuido da seleção do elenco. Aliás, quem exatamente você está procurando? Como Yan não estava muito envolvido na administração da vila, Tsunade decidiu escolher pessoalmente as equipes para a missão de investigação da Akatsuki. Colocando sua xícara de chá na mesa, Yan ergueu uma sobrancelha e anunciou cada palavra claramente. Orochimaru. Tsunade, você está procurando por Orochimaru? Estou alucinando ou você não está entendendo nada, Uchiha Yan? O que você quer com ele? E mesmo que encontre, boa sorte para encontrá-lo. Jiraiya passou anos vasculhando o mundo shinobi em busca de Orochimaru, apenas para ser conduzido como um cachorro na coleira, constantemente superado até ficar completamente frustrado. Não que Tsunade duvidasse das habilidades de Yan, mas quando se tratava de coleta de informações e investigações, Jiraiya era muito mais experiente e especializado. Vantagens que Yan simplesmente não conseguia igualar. Esticando-se preguiçosamente, Yan inclinou a cabeça e sorriu. Tenho meus próprios métodos para encontrá-lo.
Lá no acampamento da fronteira na Terra da Chuva, prometi a Kakashi que conseguiria o olho mais adequado para ele. Para isso preciso da ajuda de Orochimaru. Aquele cara pode não ser muito forte em termos de força de combate, mas quando se trata de pesquisa e experimentos, ele é de primeira. E já que estamos nisso, talvez possamos até arrastá-lo de volta para a vila. Revirando os olhos com força, Tsunade cruzou os braços e bufou. Tudo bem, se você quer a ajuda dele, vá buscá-la. Mas esqueça essa história de trazê-lo de volta para a vila, não quero ninguém causando alvoroço por causa disso. Acabamos de limpar a bagunça de antes. Se você trouxer uma bomba ambulante como ele de volta, eu não vou aguentar. Eu imploro, deixe-me descansar em paz por um tempo. Chega de problemas. Não consigo lidar com Orochimaru. Como quiser, Yan deu de ombros com indiferença. De qualquer forma, ele não tinha nenhuma opinião formada sobre Orochimaru. Se Tsunade não quisesse complicações, então ele simplesmente colaboraria com Orochimaru e deixaria por isso mesmo. Saia do trabalho mais cedo hoje. Vou te convidar para um churrasco mais tarde, bebidas ilimitadas incluídas. Sabendo que Tsunade estava sempre falida, Yan gentilmente se ofereceu para pagar a conta. Chegarei na hora certa. Ao ouvir a menção de churrasco e álcool à vontade, os olhos de Tsunade brilharam. Depois de sair do escritório do Hokage, Yan tinha acabado de sair do prédio administrativo quando avistou os dois chefes de clã, Yashi e Fugaku, ainda esperando por ele. Vocês dois estão aqui por mim? Vamos conversar em outro lugar. Fugaku lançou um olhar significativo para Yashi, deixando claro que a ideia era dele. Fugaku o acompanhava apenas por obrigação. Como Yashi já havia falado, Fugaku não podia recusar. Claro, Yan sabia que Yashi só queria agradecê-lo, afinal, ele havia recuperado o Byakugan que o clã Hyuga estava desesperado para recuperar. Isso não era algo que qualquer um poderia fazer. Por cortesia e princípios, Yashi precisava expressar sua gratidão em nome do clã Hyuga. Que tal a pousada de fontes termais? Yashi, Fugaku. Os dois estimados líderes do clã sentiram suas visões de mundo destruídas ao ouvir a escolha de local feita por Yan. Da última vez, eles discutiram assuntos de importância crítica para toda a vila em uma churrascaria. Agora, uma pousada de águas termais. Yan Uchiha, você está brincando comigo? Não podemos levar as coisas um pouco mais a sério? Ah, essa é a vida. Mergulhando nas águas mornas, Yan sentiu o cansaço dos últimos dias gradualmente se dissipar. Olhando para trás, para Yashi e Fugaku, ambos sentados rigidamente na piscina com expressões severas, ele quase riu. Esses dois chefes de clã provavelmente nunca tinham ido a um banho casual em grupo como esse antes. Como líderes de clãs prestigiosos, eles tinham que manter uma certa dignidade. Se outra pessoa tivesse sugerido isso, teria sido repreendida até a morte. Mas como Yan foi quem propôs, eles não tiveram escolha a não ser aceitar. Yashi estava particularmente constrangido, provavelmente era a primeira vez que ele tomava banho com outras pessoas em um ambiente como aquele. Pelo menos a companhia era respeitável, então ele pôde manter a aparência. A parte mais frustrante era que a pessoa que havia quebrado todas as convenções tão casualmente, e não se importava nem um pouco com o decoro do chefe do clã, era ninguém menos que seu futuro genro, Uchiha Yan. Yan, mesmo que em breve sejamos uma família, ainda quero agradecer formalmente em nome do clã Hyuga. Você restaurou a dignidade do nosso clã. O Byakugan da família principal não era apenas um olho, simbolizava a honra do clã Hyuga. Não era exagero. Toda vez que Kirigakuri mencionava o Byakugan roubado, era como um tapa na cara do clã Hyuga. Afinal, um membro da família principal havia sido morto, seu Byakugan havia sido roubado e eles nem sequer conseguiram recuperá-lo. Esse tipo de humilhação era insuportável. Depois de servir 3 xícaras de saquê fornecidas pela pousada de águas termais, Yan entregou uma para Yashi e outra para Fugaku antes de levantar a sua. Já que você disse que em breve seremos uma família, não há necessidade de formalidades entre nós. Mesmo que não fosse pelo clã Hyuga, eu teria feito tudo ao meu alcance para resgatar aqueles Byakugan pelo bem da vila. Vou provar a todos que a razão pela qual estou nesta posição não é por caridade, é porque tenho a capacidade de fazê-lo. Yashi ficou visivelmente emocionado, enquanto Fugaku brindava decisivamente com sua xícara contra a de Yan. Após uma breve pausa, Yashi silenciosamente a imitou. Os 3 esvaziaram suas xícaras de uma só vez. Colocando o seu no chão, Yan disse francamente: sinta-se à vontade para se divertir, senhores. Ainda tenho que levar o Hokage para um churrasco mais tarde, então vou esperar para beber mais, não quero estragar a noite. Capítulo 276. Como Yan precisava pagar uma refeição para Tsunade, Yashi e Fugaku não insistiram em ficar com ele. Os 2 líderes do clã simplesmente relaxaram nas fontes termais, bebendo saquê tranquilamente, e o constrangimento e o desconforto anteriores agora haviam desaparecido completamente. Enquanto bebiam, a conversa foi se abrindo gradualmente. Fugaku, com alguma preocupação, perguntou: Yan, com o Sharingan de óbito selado e entregue a outra vila para proteção, você tem certeza de que não haverá problemas? Como portador do Mangekyou Sharingan, ele entendia muito bem o quanto um par de Mangekyou poderia aumentar a força de óbito. Dada a situação atual, óbito não desistiria de recuperar seu Sharingan. Se os olhos fossem roubados de volta, isso causaria problemas significativos. Não se preocupe, ele não terá chance. Mesmo que os recupere, não conseguirá causar muito rebuliço. Yan não revelaria nada que não devesse.
Mesmo diante de Fugaku e Yashi, alguns segredos precisavam permanecer ocultos. De qualquer forma, ele ansiava, até mesmo esperava que Obito se apressasse e fosse atrás dos seus olhos. Quanto mais tempo perdesse com isso, melhor. Depois de terminar o banho nas fontes termais, Yashi, um pouco embriagado, retornou ao seu clã. No pátio do líder do clã, os anciãos das famílias principal e secundária do clã Hyuga estavam sentados, esperando o retorno de seu líder. Claramente, eles já haviam recebido a notícia de que o Byakugan havia sido recuperado por Yan, líder do clã. Quando Yashi chegou, os anciãos olharam para ele com expectativa, esperando ouvir uma confirmação diretamente dele em vez de confiar em rumores de segunda mão. Quem sabia o quanto eles tinham sido distorcidos? Yashi não os deixou em suspense. Ele pegou um pergaminho, retirou um frasco de vidro de dentro e o entregou ao grande ancião. Desta vez, o clã deve um favor a Yan. Ele trabalhou com outras vilas para forçar Kiri a entregar esses Byakugans. A vila ainda precisa compensar Kiri de alguma forma. O clã Hyuga cobrirá essa compensação. O grande ancião, com as mãos trêmulas enquanto segurava o frasco, declarou em tom grandioso. Compensação não era problema, o clã Hyuga cuidaria disso. Contanto que recuperassem o Byakugan, todo o resto poderia ser negociado. Era tudo verdade, não apenas rumores infundados. Os anciãos das famílias principal e secundária esboçaram sorrisos largos. Normalmente severos e inexpressivos, hoje estavam genuinamente felizes pela primeira vez. Quanto à aliança matrimonial do clã com os Uchiha, aqueles que antes tinham algumas reservas agora aceitavam Yan como genro do líder do clã. Yan, no entanto, não se importava com as mudanças de atitude dos anciões Hyuga. Não fazia diferença para ele se o aceitassem ou não. O noivado já estava firmado, não havia como voltar atrás. Quando Hinata atingisse a maioridade, eles simplesmente se casariam. Ele não precisava se preocupar com as opiniões dos anciões Hyuga. Não foi arrogância da parte dele, mas nenhum deles ousaria sugerir o rompimento do noivado, mesmo que ganhassem 10 entranhas extras. Toda vez que Yan observava Tsunade e Shizune comendo, especialmente quando era algo delicioso, ele não conseguia deixar de sentir como se estivesse testemunhando refugiados em um banquete. Basta olhar para essa demonstração desenfreada. Shizune era pelo menos um pouco mais reservada, mas Tsunade? Ela não se importava nem um pouco. Ela fazia o que lhe parecia confortável, uma perna apoiada, uma garrafa de sake na mão esquerda, os hashis na direita. Tudo isso enquanto gesticulava para Yan se apressar e adicionar mais carne à grelha. Lady Okage, você poderia pelo menos colocar o pé no chão direito? Shizune sussurrou um lembrete para Tsunade. Tudo que ela recebeu em troca foi um olhar furioso. Só se concentre em comer. Desde quando você pode mandar em mim? Nem o Yan se importa, então por que você, pirralho, é tão intrometido? Engula, engula. Enquanto falava, Tsunade tomou alguns goles diretamente da garrafa. Ela preferia beber direto da garrafa, era mais satisfatório. Usar um copo era muito chato. Desamparada, Shizune lançou um olhar suplicante para Yan. Como assistente do Okage, ela estava seriamente preocupada que Tsunade transformasse isso em um hábito. Se ela agisse assim na frente de estranhos algum dia, o constrangimento seria insuportável. Infelizmente, nem mesmo Yan tinha como lidar com Tsunade nesse assunto. Ele só conseguiu retribuir o olhar de Shizune com um olhar resignado. Somente depois de comer até estar 70% satisfeita e levemente tonta, Tsunade finalmente parou. Mandei alguém investigar. Devido às pesadas perdas entre a elite, há um ressentimento crescente dentro do clã Sarutobi. Alguns extremistas estão até mesmo direcionando sua raiva para o velho. Esse resultado surpreendeu Tsunade. O terceiro Okage não fez tudo para beneficiar o clã Sarutobi, mesmo às custas da vila? Sim, desta vez o velho conseguiu matar mais de 100 membros de sua elite. As perdas do clã Sarutobi foram realmente pesadas. Mas voltar sua raiva para o homem que tanto fez por seu clã não seria ir longe demais? Natureza humana. Yan achou tudo perfeitamente normal. Afinal, o coração das pessoas é complicado. Alguns podem se lembrar de gentilezas passadas, mas e as famílias daqueles que morreram? Em meio à dor e à raiva, dizer coisas duras era natural. E isso supondo que os acordos de compensação fossem bem conduzidos. Se não fossem, o ressentimento em relação ao terceiro Okage só aumentaria. Essa também foi uma das razões pelas quais Yan aproveitou a influência de seu clã sem se vincular totalmente a ele. Você nunca poderia garantir que todos ficariam unidos a você. Quando as coisas iam bem, tudo bem. Mas quando surgiam problemas. Claro, Yan também não era insensível. Tendo usado a influência de seu clã para se fortalecer, ele os retribuiria na mesma moeda. Ele não era como Danzou, que usava seu clã quando era conveniente e depois os expulsava quando não eram mais úteis, chegando até mesmo a proibir os membros do clã de contatá-lo livremente. Isso foi simplesmente absurdo. Afinal, o próprio Danzou vinha do clã Shimura. Como ele podia ser tão implacável? Antes, o clã Sarutobi desfrutava de altos benefícios e privilégios. Agora que eles se foram, é natural que aqueles acostumados a receber sem dar se sintam descontentes. Some-se a isso as perdas recentes e o ressentimento é inevitável. Se a compensação não for tratada adequadamente, as coisas podem ficar ainda mais complicadas. Capítulo 277. Há um ditado que é verdadeiro. É fácil passar da frugalidade para a extravagância, mas é difícil passar da extravagância de volta para a frugalidade. Desde que o terceiro Okage assumiu o poder, o clã Sarutobi colheu inúmeros benefícios.
Os vários privilégios e o tratamento preferencial que receberam permitiram que todo o clã vivesse com abundância. Caso contrário, como um clã de nível médio como o deles poderia ter se tornado a maior família de Konoha em termos de número de ninjas? Milhares de ninjas. Isso é ainda mais do que os Uchiha e os Hyuga juntos no papel. Para mim, o único clã em todo o mundo Shinobi que pode realmente ser chamado de grande clã, agora é o Sarutobi. Só de mencionar isso, Ian não conseguiu resistir a alguns comentários sarcásticos. E ainda assim, o terceiro Hokage ainda tem a audácia de afirmar que os Sarutobi são apenas um clã plebeu. Se eles são apenas plebeus, então por que manter uma estrutura de clã? Por que não seguir o exemplo do Senju e se integrar totalmente à população civil? Se o terceiro Hokage realmente tivesse feito isso, Ian poderia até admirá-lo. Infelizmente, os Sarutobi só falam da boca para fora sobre serem um clã plebeu na realidade. Eles se expandiram mais agressivamente do que qualquer outro. O rápido crescimento do Sarutobi teve um custo. Os recursos da vila foram severamente esgotados, e sua falta de uma fundação profunda começou a aparecer. Clãs como os Hyuga e os Uchiha podem se sustentar por meio de ciclos econômicos internos, contando com suas próprias indústrias, mesmo sem financiamento da aldeia. Na pior das hipóteses, seus membros poderiam viver um pouco menos confortavelmente, mas nunca passariam fome. Os Hyuga e os Uchiha conseguem fazer isso, mas o Sarutobi não. Com quase nenhum negócio de propriedade do clã para recorrer, no momento em que eles perdem o apoio da vila, no momento em que não conseguem mais se aproveitar de Konoha, os problemas começam a surgir. Os primeiros a desaparecer são os altos benefícios e privilégios. Depois, os ninjas corruptos que viabilizaram esse sistema são destituídos de seus cargos-chave. Essas pessoas não só perdem seus empregos, mas suas altas rendas também desaparecem, desencadeando uma reação em cadeia. Por um tempo é administrável, a maioria tem alguma economia com a qual contar. Mas com o tempo, ou quando uma grande crise acontece, as tensões subjacentes explodem. Desta vez, a perda de mais de 100 ninjas de elite do terceiro Hokage na Terra da Chuva será, sem dúvida, um duro golpe para o Sarutobi. Baki. A frase milhares de ninjas pareceu tocar o coração de Tsunade. Já um pouco bêbada, ela bateu a garrafa na mesa, assustando Shizune ao seu lado. Pescando confusa, Shizune olhou para cima. As coisas não estavam bem há um segundo? Por que a raiva repentina? Sentindo como se outra bagunça tivesse caído no seu colo? Como se o buraco que você acabou de preencher tivesse sido aberto de novo. Ian não conseguiu evitar rir da expressão frustrada e irritada de Tsunade. Se os Sarutobi não conseguirem resolver seus próprios problemas, o problema inevitavelmente cairá na mesa de Tsunade. Afinal, ela é a Hokage agora. Se ela não resolver isso, quem resolverá? Me mate logo. Tsunade agarrou punhados de seu cabelo dourado em agitação antes de cair na mesa com um gemido. Não tenho uma montanha de dinheiro sobrando para tapar o buraco financeiro do Sarutobi. Eu nunca deveria ter deixado o velho ir para a linha de frente. Sou um idiota. Independentemente de como ou por que as elites de Sarutobi morreram, independentemente de quem foi a culpa, sua mobilização foi uma ordem oficial da aldeia. Ou seja, a aldeia tem que assumir a responsabilidade. No mínimo, indenização e benefícios por morte devem ser fornecidos às famílias do falecido. Comparado às mais de 100 elites Sarutobi, Ian teria preferido que quem morresse em Amegakure fosse o próprio terceiro Hokage. A morte daquele velho bastardo teria resolvido tudo. Infelizmente, o terceiro Hokage não é tão fácil de matar. Depois de fomegar por um tempo, Tsunade levantou a cabeça, encarando Ian com olhos suplicantes. Tem alguma solução? Eu não cuido de finanças. Ian deu de ombros impotente. Lide com isso você, eu não vou mexer nessa confusão. Caso contrário, as pessoas acusariam o Uchiha Ian de abusar de sua autoridade como ajudante do Hokage para retaliar contra o Sarutobi. Você é o ajudante do Hokage. E você é o Hokage. Tentando passar a responsabilidade para o outro? Não vai dar. Ian não tinha intenção de assumir essa dor de cabeça. Se o fizesse, seria ele quem perderia o sono por causa disso. Deixe Tsunade sofrer um pouco primeiro. Ainda assim, embora não quisesse assumir o fardo, ele poderia oferecer conselhos. Ian não estava disposto a deixá-la completamente abandonada. Aqui vai uma ideia, não intervém ainda. Deixe o terceiro cuidar disso sozinho. Se ele não puder, a vila intervém. Na pior das hipóteses, apenas forneça a compensação padrão. As finanças da vila estão apertadas. Tenho certeza de que os Sarutobi entenderão. E se não entenderem, deixe o terceiro lidar com isso também. Mas o ressentimento do Sarutobi será. Tsunade começou reflexivamente. Os Uchiha toleraram o mesmo tratamento naquela época. Alguém se importava com o nosso ressentimento? Ian a interrompeu friamente. O quê? Tudo bem se os Uchiha engolirem suas queixas, mas o Sarutobi não? Falando nisso, quando os Uchiha foram forçados a se mudar do centro da vila, o terceiro prometeu uma indenização substancial, que ainda não foi paga. Talvez você possa investigar isso, Hokage-sama? Tsunade. Carne. Coma sua carne. Deixe o velho cuidar da própria bagunça, ele é bom nisso. Tsunade recuou imediatamente. Compensação? Tá brincando comigo? De onde eu tiraria esse dinheiro? Me mata agora, Ian. Ou me vende, veja quanto eu valho. Após o incidente da Kyuubi, devido à suspeita e desconfiança, os Uchiha foram realocados do centro da vila para seus limites mais distantes. Para apaziguá-los, o terceiro Hokage prometeu uma compensação, instando Fugaku a cooperar em prol da estabilidade. Fugaku cooperou, suprimindo a dissidência dentro do clã para impor a mudança. Mas e a indenização?
Ela foi adiada indefinidamente sob a desculpa de dificuldades financeiras da vila. Por fim, até os Uchiha pararam de tocar no assunto. Não adiantava, a vila não pagaria, não podia pagar. Para seu crédito, o terceiro não os deixou completamente de mãos vazias. O antigo complexo dos Uchiha tornou-se um distrito movimentado, e o clã recebeu algumas lojas medíocres como compensação, efetivamente compensando os fundos prometidos. Enchendo a cara de carne, Tsunade resmungou internamente. Velho, não é que eu não vá ajudar. Esse buraco é fundo demais. Você está sozinho. Eu não consigo lidar com isso. Depois de preencher uma cratera financeira atrás da outra, outra enorme se abriu. Tsunade admitiu a derrota. Ela não tinha como juntar os fundos necessários. Ou o terceiro conserta sozinho, ou a vila paga o mínimo necessário. É isso. Nada mais a oferecer. Terminada a refeição, Yan espreguiçou-se, pronto para pagar a conta e ir embora. Percebendo isso, Tsunade fez um sinal apressado para Shizune. Yan, espere. Yan sentou-se novamente, observando os dois com curiosidade. Assuntos inacabados? É isso. Shizune enfiou a mão no bolso da roupa e tirou um pergaminho, entregando-o a Yan. Ele olhou para o pergaminho e depois para o peito dela. Impressionante. Vocês conseguem mesmo esconder tanta coisa aí dentro? É? As mãos de Shizune tremeram, quase deixando cair o pergaminho quando seu cérebro entrou em curto-circuito. Isso foi uma provocação? Ou assédio direto? Será que realmente aguenta tanta coisa? Inconscientemente ela olhou para si mesma. Capítulo 278. Seu pirralho. Tsunade ficou tão furiosa que riu, erguendo a mão como se fosse acertá-lo. Esquivando-se com um sorriso, Yan pegou o pergaminho e disse: brincadeira, não precisa ficar bravo e recorrer à violência. Deixe-me dar uma olhada. Ricos depósitos de ferro? Então é só organizar uma equipe para minerar. Não presuma que a Terra do Fogo tem apenas florestas. Seus recursos minerais são, na verdade, bastante abundantes. Só a área ao redor de Konoha possui inúmeras minas, sendo a mais notável a prisão de Konoha. A prisão foi construída justamente para forçar os condenados a trabalharem como voluntários na mineração de minério. A produção anual da prisão contribui significativamente para a economia de Konoha. Eu adoraria minerar também, mas a escavação exige muita mão de obra e no momento as finanças da vila. Tsunade parou de falar, envergonhada demais para continuar. Completamente esgotado? Yan sabia que a vila estava com dificuldades financeiras, mas não esperava que as coisas estivessem tão ruins. Não é tão ruim, mas chega perto. O buraco anterior era fundo demais. O rosto de Tsunade ficou mais vermelho, não estava claro se era por causa do álcool ou por pura vergonha. É uma pena que você não tenha a liberação magnética do terceiro Kazekage. Caso contrário, você não estaria se preocupando com isso. Essa era uma das coisas que Yan mais admirava em Tsunagakure. Com exceção do primeiro Kazekage, todos os líderes subsequentes foram prodígios da mineração, especialmente o terceiro e o quarto. Eles sustentaram sozinhos a economia de sua aldeia por meio da mineração. A liberação magnética era tão poderosa para a escavação. Você está mesmo pedindo uma surra agora, hein? Tsunade cerrou os punhos, encarando com os dentes cerrados. A mineração era lucrativa, mas o investimento inicial era substancial. Até mesmo enviar shinobi para fazer o trabalho incorreria em custos significativos. O verdadeiro problema era que a vila simplesmente não tinha mais dinheiro. O minério de ferro não era como o ouro ou a prata, não podia ser derretido e transformado em dinheiro fácil. Exigia processamento primeiro. Vendo a expressão sombria de Tsunade, Yan riu. Anime-se. Pense desta forma. Ter uma nova mina de ferro perto da vila significa que reduziremos drasticamente as importações quando ela estiver em operação. Essa é uma forma indireta de reduzir despesas. Eu sei disso, retrucou Tsunade, revirando os olhos. Mas o minério não vai se extrair sozinho só porque eu mandei. Por que você acha que estou tão estressada? Eu declaro o Hokage mais miserável da história. Poucos Hokage já haviam chegado a esse ponto. Os outros podiam estar ocupados, mas nenhum precisava se torturar por cada centavo como Tsunade, arrancando os cabelos por causa de finanças. Ainda assim, você está certo sobre uma coisa. Seria ótimo se pudéssemos minerar apenas conversando. O que você quer dizer com isso? Tsunade estreitou os olhos, percebendo o sarcasmo. Que tal terceirizar? Yan acreditava que a terceirização era a solução mais descomplicada. Não era preciso gerenciar nada, bastava designar supervisores, esperar pelos lucros e pular o investimento inicial. O único problema? Konoha nunca tinha feito isso antes. Você quer dizer como lidamos com o distrito comercial? Tsunade compreendeu imediatamente a ideia central. Apesar do álcool, sua mente ainda estava afiada. A proposta de Yan era simples. Já que a vila não tinha condições de financiar a operação de mineração, por que não envolver os clãs Shinobi? Eles poderiam investir, dividir os lucros com base nas contribuições, e a vila supervisionaria tudo enquanto arrecadaria sua parte. Sem precedentes? Então quebre o molde e crie um. A propriedade permaneceria com a aldeia. Os clãs seriam apenas investidores, não compradores. Semelhante, mas com diferenças importantes. Não é algo para se apressar. Vamos esperar até que o distrito comercial esteja pronto. Algumas coisas não podem ser forçadas. Tentar fazer tudo de uma vez só seria um tiro pela culatra. Naquele momento, Konoha precisava de um progresso constante e gradual. Tudo bem. Voltaremos a isso mais tarde. Tsunade concordou.
Algumas coisas precisam ser feitas com calma. No dia seguinte ao retorno de Yan à vila com a unidade de suprimentos, o escritório do Hokage revelou publicamente a verdade sobre o Uchiha Obito e o incidente da Kyuubi. Não acredito que o Uchiha Obito era assim. Como ele pôde trair a vila? Ele deveria ter se vingado de Kirigakure e não de nós. Parece que julgamos mal o Uchiha. Pelo menos a verdade veio à tona agora. Mesmo que sejam inocentes, eles ainda têm alguma culpa, afinal, Obito era um deles. Que bobagem. Você está dizendo que devemos responsabilizar todo o clã Uchiha por um ninja rebelde? Então, devemos arrastar o clã Shimura pelos crimes de Danzou? Ou culpar o terceiro Hokage pela traição de Orochimaru e seu envolvimento com a Akatsuki? Assim que a verdade se espalhou, debates eclodiram por Konoha. Alguns simpatizavam com os Uchiha, enquanto outros insistiam que a culpa era deles simplesmente porque Obito era um deles. As discussões ficaram tão acaloradas que alguns até invocaram Danzou e o terceiro Hokage para calar os acusadores. Com a verdade revelada, a hostilidade dos aldeões em relação aos Uchiha diminuiu, embora não a ponto de aceitá-la totalmente. Para que isso acontecesse, os Uchiha teriam que abrir mão do controle da polícia militar, o que jamais fariam. Ia entendeu isso muito bem. Ele nunca esperou que os aldeões acolhessem os Uchiha, apenas para reduzir a animosidade. No final das contas, o que importava era a força. Enquanto a situação dos Uchiha melhorou, o clã Sarutobi enfrentou o oposto. Com o terceiro Hokage ainda ausente, o clã estava envolto em tristeza. Yan estava certo, após anos de privilégio, os Sarutobi lutavam para se adaptar ao seu status reduzido. A perda de mais de 100 membros de elite do clã em Amegakure só agravou a crise. Os líderes do clã, pressionados pelo crescente descontentamento, relutantemente abordaram Tsunade para perguntar sobre uma compensação. Já estressada, Tsunade explodiu. O que há de errado com vocês? Desde quando o escritório do Hokage precisa explicar as reparações da vila para um único clã? Devo simplesmente entregar este assento a vocês? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.